amigos, Cartas do Além, importantes mensagens trazidas da espiritualidade pelos espíritos recém-desencarnados, muitos jovenzinhos em acidentes, trazendo conforto, consolo para os seus pais, através da nobre, abençoada mediunidade do nosso querido Chico Xavier, que por 70 anos, acredito, exerceu essa faculdade com tanto amor, tanta caridade, tanta dedicação, deixando pouquíssimas horas da sua vida para o seu descanso pessoal. Ele viveu integralmente as páginas do Evangelho aqui na Terra. E nós vamos ler hoje a mensagem de um jovem de 16 anos que com amigos, mais 3 amigos, foram pescar numa cidade, uma família era de Poços de Caldas, de Minas, e na volta, sobre o rio Alambari, a variante cai na ponte e os 4 desencarnam ali. Então uma dor muito profunda para 4 famílias, né? Cada um filho de um casal diferente, eram 4 amigos, e ele vem 54 dias depois, isso foi em 1979, em setembro. Então a desencarnação deles, 2 meses depois, 54 dias depois, através de Chico, ele está deixando para o pai dele uma longa mensagem confortadora, elucidativa, que nós vamos apresentar para vocês. O nome dele é Orlando, e nós vamos estar registrada essa mensagem no livro Eles Voltaram, escrito por Hércio Arantes, através do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Então nós vamos apresentar a mensagem para você, quando ele começa então dizendo assim: querida mãezinha, querido papai, peço para que me abençoe. Ainda estou bastante aturdido pelo que nos sucedeu, mas a vovó Pierina me diz que será de utilidade eu lhes escrever, dando notícias, e aqui deixo o meu pensamento correr na forma de letras. Ainda não me tomei conta do acontecido. Nós saímos da represa depois de algumas horas de divertimento em contato com a natureza para voltar. O escuro da noite que se derramara de todo, ao que eu julgo, não nos permitiu enxergar os detalhes da ponte. Os faróis estavam defeituosos, mas não havia em nós a disposição de parar, imaginando que seria coisa simples, uma estrada que nos era familiar. Conversávamos animadamente, não víamos que íamos cair de parafuso naquelas pedras que calçam as águas do rio Lambari. A queda foi violenta e nenhum de nós dispôs de tempo para pensar. Nem vimos contato com a água e nem sentimos dor alguma. Foi tudo um momento de freio na pedra. O que apareceu depois não foi para vermos. Afirmo que tenha sido o que eu experimentei. As únicas palavras que me servem para definição aproximada do que eu desejo explicar é que tombei num pesadelo, do qual demorei para sair. Eu tinha a ideia que a nossa variante teria tomado a forma de um avião despencando, ribanceira abaixo, ao encontro daquela muralha deitada no chão, de que tudo estava escuro em torno de nós. Isso são fenômenos do mecanismo da alma, do espírito, que num momento desse faz aquele insight, recordando existências pretéritas. Eu aqui particularmente, como esses espíritos, normalmente na segunda, terceira mensagem, vem explicar o que lhes ensino sobre a reencarnação e as leis de Deus, que aquele momento da desencarnação está muito ligado ao momento de vida passada, ligado a um débito normalmente. O gênero da desencarnação é importante para a libertação do espírito do débito. E como ele está comentando aqui que parece que tomou uma forma de um avião despencando, me lembrei esses dias de um filme que eu assisti, dos kamikazes japoneses, que o avião vai descendo, despencando, para se estraçalhar e dentro daqueles navios, daqueles destroyers, aquelas grandes embarcações do país inimigo, para causar uma destruição e morte de outras pessoas em nome de uma guerra, em nome de um país. Então quando ele fala, parece que a variante tomou uma forma do avião que despencava, na hora eu me recordei desses processos de insight que as regressões de memórias poderiam revelar, mas que a espiritualidade superior tanto nos ensina através das próprias cartas que a gente recebe. E ele continua dizendo: lutava para acordar,
mas sem recursos para isso. Queria tocar os companheiros cuja respiração pressentia perto de mim. Entretanto, achava-me num pesadelo, e quem se vê numa situação dessas não pensa em braços sem possuí-los. E nessa condição estive até que um sono me entorpeceu a cabeça. Uma comunicação muito comum, né? Adormeci como se estivesse aí sonhando. Não mais consegui raciocínio para comandar a mim próprio. Entreguei-me àquela força estranha que me apagava de todo. E depois foi eu acordar. Estávamos os 4 companheiros hospitalizados num instituto para nós desconhecido. De amigos não havia sinal algum. O espanto se fazia meu sócio de todo instante, sem que fosse possível consultar o ânimo dos amigos que eu enxergava perto. Diálogo a diálogo reconheci meu avô Sebastião e a vovó Pierina. O Dr. Nelson de Paiva, com outros médicos e enfermeiros, estavam nos tratando. Mas soube de todas essas identificações só após algum tempo de surpresa em que eu não conhecia meios para conhecer ninguém. Agora estou melhor, espero continuar progredindo em domínio próprio. Querida mamãe, o Gerson ainda luta mais do que nós, porque a mãezinha dele, Dona Vilma, está ligada no seu coração de filho pelos cadeados do sofrimento da inconformação. Veja, ele traz o recado, o importantíssimo recado dos espíritos recém-desencarnados. O sofrimento da inconformação de quem perde um ente querido é uma grande dor para o espírito que está se desligando do corpo físico e acordando na espiritualidade. Não é o caso dele, ele está falando do amigo, do Gerson, por causa do jeito da mãe sofrer, que o Gerson está sofrendo muito. Daí ele continua. Sei que não se pode pedir a um coração de mãe para que se modifique, porque Deus criou as mães diferentes no amor, mas, entretanto, o Gerson precisa de auxílio para serenar-se. Já os de Andas, né, a outra família, com o apoio que recebe, vão melhorando, principalmente o Marco Antônio, que tem muita fé no coração. Então aqui já não é só o auxílio da família, mas a própria fé do espírito desencarnante, conta ele que está ajudando a família daqueles outros 2 que estão desencarnando em melhores condições. E continua. E assim nós vamos seguindo em frente. Quanto a mim, peço-lhes para viver. Papai está aí, precisando da sua assistência constante. A Dulcineia, o Antônio, a Maria Aparecida são complementos de nós mesmos. Mamãe, rogo-lhe paciência e segurança de fé. Agradeço as preces por mim e peço para que continuem, porque as orações em nós, pelo menos para mim, funcionam por bálsamo, que nos alivia os pensamentos. Nós acabamos de gravar, né, um estudo de Allan Kardec dizendo: orem para os que estão desencarnando, porque é um bálsamo para eles. E ele está aqui afirmando, em 1979, nessa mensagem, dizendo: as orações em nós funcionam como bálsamos, pelo menos para mim, que nos aliviam os pensamentos, principalmente quando se faz qualquer esforço para lembrar o que deve ser esquecido. Papai Wilson, o vovô Sebastião está aqui comigo e o abençoa. Vou terminar, porque assim é preciso. Envio lembranças a todos os nossos. Perdoe-me pelos acontecidos, perdoem-nos pelo acontecido, né? Porque foram 4 que deixaram a família. Todos os nossos familiares podem crer, nós estávamos sóbrios, nenhum de nós excedeu em qualquer brincadeira. É natural que estejamos preocupados com os julgamentos que se façam a nosso respeito, mas temos conosco a tranquilidade de quem não se complicou em momento algum. Realmente, as pessoas ficam aqui, eles devem ter bebido, foi um acidente por bebedeira, e ele já está lá. Aquilo perturba também o espírito, né? Então ele está querendo neutralizar, dizendo que não houve problema de excesso de forma alguma. E daí diz assim, diz meu avô, que mais tarde nós compreenderemos a ligação de tudo o que nos ocorreu no passado, em outras experiências, o que a minha cabeça ainda não tem lugar para entender. Pais queridos, abençoe-me e me desculpe. Um dia eu retomarei o lugar do filho que lhes deve retribuir o amor que lhes devo. Com o amparo de Jesus eu estarei melhorando cada vez mais. Querida mãezinha, um beijo de muito carinho em sua face querida.
e para o coração do meu pai toda estima respeitosa com um abraço muito saudoso do seu filho, Orlando. Então fica aqui essa mensagem, mais uma carta do além para a nossa reflexão. Até o próximo encontro.